Quanto dinheiro você diria que é necessário para alguém ser rico ou, pelo menos, estar financeiramente confortável? Para alguns, esse número pode estar na casa dos milhões. Mas Kevin O'Leary, empresário e investidor conhecido por seu estilo direto no programa Shark Tank, sugere que o valor necessário é muito menor do que a maioria das pessoas imagina. Isso é especialmente surpreendente vindo de alguém como Kevin, cuja fortuna é estimada em cerca de 400 milhões de dólares. Ele construiu sua riqueza por meio de uma combinação de empreendimentos comerciais, investimentos inteligentes e uma marca pessoal bem desenvolvida. Ainda assim, mesmo com esse nível de sucesso, Kevin costuma enfatizar uma abordagem surpreendentemente modesta em relação ao dinheiro e à independência financeira. Você não precisa de dezenas de milhões de dólares para parar de trabalhar, viajar ou viver confortavelmente. O que você realmente precisa é de clareza. Clareza sobre suas preferências de estilo de vida, suas prioridades e o que realmente faz você se sentir seguro e realizado. Uma vez que você entenda que tipo de vida realmente quer viver, pode começar a descobrir quanto custa sustentá-la. Para algumas pessoas, essa visão inclui carros de luxo, roupas de grife e imóveis enormes, uma vida de ostentação e aproveitando o que há de melhor que o dinheiro pode comprar. Para outras, trata-se de tranquilidade, não precisar se preocupar em pagar as contas, ter confortos modestos como uma casa pequena e bem cuidada, e controle sobre o próprio tempo, para não ficarem presos a um trabalho das 8 às 17 horas, podendo viajar, passar tempo com a família e não ter que manter aparências ou acumular coisas desnecessárias. Essas duas visões de vida vêm com preços muito diferentes. E é exatamente por isso que Kevin acredita que a quantia necessária para se sentir financeiramente livre é, muitas vezes, muito menor do que as pessoas imaginam. Não se trata de um número específico. Trata-se de alinhar seus gastos com o que realmente importa para você. Kevin diz que é possível parar de trabalhar e viver confortavelmente com 500 mil no banco, desde que esse dinheiro seja bem administrado. À primeira vista, isso pode parecer difícil de acreditar. Como alguém pode viver com uma quantia tão pequena, quando os rendimentos parecem tão baixos? Mas, ao analisar os números, tudo começa a fazer mais sentido. Segundo Kevin, se você investir esses 500 mil em aplicações de renda fixa, como títulos, produtos de poupança com altos rendimentos e outros investimentos de baixo risco, é razoável esperar um retorno de cerca de 5% ao ano. Isso gera uma renda passiva de aproximadamente 25 mil por ano. Você não precisa gastar o valor principal, vive apenas dos juros. Ele continua dizendo que, para aqueles dispostos a aceitar um pouco mais de risco de mercado e investir parte desses 500 mil em ações, como ações individuais, o retorno potencial aumenta. Kevin aponta que é possível obter um rendimento anual mais próximo de 8,5% a 9% com uma carteira balanceada que inclua tanto ações quanto títulos. Isso geraria uma renda entre 42.500 e 45 mil por ano. Mais uma vez, isso sem gastar o valor inicial do investimento. Pode não parecer muito, especialmente para quem vive em uma cidade com alto custo de vida ou sustenta uma família grande. Nesses casos, de fato, uma renda entre 25 mil e 45 mil por ano pode mal cobrir o básico, se cobrir. Mas, para uma pessoa solteira ou um casal com um estilo de vida modesto, vivendo em um lugar com custo de vida razoável, essa quantia pode ser suficiente para cobrir as despesas essenciais, especialmente se o imóvel próprio já estiver quitado e os custos fixos forem baixos. Não é uma renda luxuosa, longe disso, mas pode proporcionar segurança e estabilidade. Você não vai jantar em restaurantes caros toda noite nem viajar de primeira classe, mas também não estará vivendo de salário em salário ou preso a um trabalho que detesta apenas para sobreviver. O mais importante é que esse tipo de renda significa que você não está mais trocando seu tempo por dinheiro. Você recupera seus dias. E, para a maioria das pessoas, essa é a verdadeira definição de liberdade. É aqui que o conceito se torna realmente poderoso. Com investimentos bem planejados, uma pessoa pode alcançar a independência financeira completa com uma carteira de apenas 500 mil, sem precisar trabalhar 40 horas por semana apenas para pagar as contas. Sem depender do próximo salário. Apenas uma renda contínua gerada por um capital bem alocado. Kevin não menciona isso especificamente, mas se considerarmos os benefícios da Previdência Social, o cenário financeiro se torna ainda mais confortável. Essa renda pode proporcionar um estilo de vida muito mais confortável do que se imagina apenas com os 500 mil iniciais.
Isso nos leva a um ponto crucial. A maioria das pessoas não está realmente atrás da riqueza pelo luxo em si, mesmo que muitas vezes acreditem que esse seja o objetivo. Elas pensam que querem carros caros, sapatos de grife, uma mansão e todos os símbolos tradicionais de sucesso. Mas, na realidade, elas estão enganadas. O que elas realmente buscam é liberdade. Liberdade para escolher como gastar o próprio tempo, seja viajando, criando, descansando ou simplesmente estando com a família. No fim das contas, o que realmente traz mais felicidade e realização? São os bens materiais chamativos ou os momentos simples, muitas vezes gratuitos, que realmente fazem a vida parecer rica? A independência financeira, independentemente de como você a define, não tem a ver com o dinheiro em si. Tem a ver com o controle e a autonomia que o dinheiro pode proporcionar. A capacidade de viver a vida do jeito que você quiser. Os conselhos de Kevin cortam o ruído da cultura financeira moderna. Em vez de focar em grandes prêmios ou metas irreais, ele incentiva as pessoas a pensarem de forma prática. Como você realmente quer que sua vida seja? Quanto custa viver assim? Com planejamento cuidadoso e investimentos inteligentes, é possível gerar muito mais renda do que os modelos tradicionais de aposentadoria sugerem. Segundo Kevin, quando você começa a olhar para o dinheiro sob essa perspectiva, os números deixam de parecer aleatórios. Você deixa de perseguir a versão de sucesso de outra pessoa. Em vez disso, passa a definir a sua própria, e a encontrar uma maneira financeiramente viável de sustentá-la. Claro, nada disso funciona se você for irresponsável com seu dinheiro, e Kevin tem opiniões fortes sobre onde as pessoas mais erram. Um dos conselhos que ele mais repete é: nunca invista no restaurante do seu irmão, em uma pista de boliche, em um bar ou, como ele mesmo diz, nessas outras porcarias. Segundo ele, é assim que se perde dinheiro. E ele não fala isso para ser duro à toa. Ele está apontando para uma tendência muito real. Quando as pessoas finalmente conseguem economizar ou herdar uma quantia significativa de dinheiro, muitas vezes sentem uma pressão para investir em algo emocionante, com alto potencial, ou pior, no sonho de um amigo ou parente. Mas pequenos negócios locais, especialmente nas áreas de alimentação e entretenimento, têm taxas de falência extremamente altas. São empreendimentos imprevisíveis, caros de manter e difíceis de expandir, a menos que você tenha muita experiência naquele setor específico. Investir em algo assim é mais parecido com uma aposta do que com um planejamento sólido. Se você quer viver do seu dinheiro por tempo indefinido, a prioridade deve ser preservação de capital, e não a busca pelo próximo grande sucesso. A ideia não é dobrar seu dinheiro da noite para o dia. A ideia é fazer com que seu dinheiro dure para sempre. E um alerta importante a ser acrescentado aos conselhos de Kevin: é essencial garantir que seus investimentos não apenas se mantenham estáveis, mas também cresçam o suficiente para acompanhar a inflação. Caso contrário, seu poder de compra vai diminuindo aos poucos. Mesmo que o saldo da sua conta permaneça em 500 mil ano após ano e gere retornos entre 5% e 9%, a renda continuará a mesma, mas o custo de vida não. Para manter o mesmo estilo de vida ao longo do tempo, o ideal é que o valor principal do seu investimento cresça pelo menos 3% ao ano. Assim, a renda gerada também aumenta e continua acompanhando o aumento dos custos. Em uma cultura obcecada por sucesso rápido e investimentos chamativos, é fácil ignorar o poder de estratégias entediante, porém consistente. Mas o entediante funciona. Uma combinação equilibrada de renda fixa e ações, mantida no longo prazo, é uma das formas mais confiáveis de crescer e preservar patrimônio. Não é empolgante. Não gera manchetes virais nem lucros repentinos. Mas oferece estabilidade, mesmo com as oscilações normais do mercado. E é sobre isso que se constrói a independência financeira. Muitas pessoas acreditam que precisam continuar subindo, crescendo, buscando números cada vez maiores. Mas uma vez que você chega a um ponto em que seus investimentos conseguem sustentar seu estilo de vida, não há mais necessidade de continuar escalando. Você pode entrar em modo de manutenção. A pergunta não é quanto é preciso para ser rico. A pergunta é: quanto é preciso para ter o suficiente? E essa é uma resposta que só você pode dar. Para alguns, o suficiente significa viver em uma casa tranquila, sem dívidas, com bastante tempo livre e a liberdade de dizer não a trabalhos que não gostam. Para outros, pode significar viajar, construir algo próprio ou simplesmente não precisar olhar o saldo bancário antes de fazer uma compra. Mas,
Não importa como você define isso, a conclusão é a mesma. Uma vez que você sabe qual é o seu número, pode começar a construir um plano para chegar até ele. E, em muitos casos, esse número é surpreendentemente acessível. Quando você elimina compras por impulso e passa a ser honesto consigo mesmo sobre onde realmente está gastando seu dinheiro, é revelador perceber o quanto cada real pode render. Pessoas que optam por morar em espaços menores, cozinhar em casa ou trocar um carro financiado por um modelo mais antigo frequentemente descobrem que não estão apenas economizando, estão ganhando uma sensação de liberdade. Não se trata apenas de reduzir contas, mas de limpar o ruído mental que vem com a posse de coisas que você, no fundo, não precisa. Quando você para de gastar por hábito ou por pressão social, seus gastos naturalmente diminuem. Você não precisa necessariamente de 10 milhões de reais para viver bem. Na verdade, com 500 mil bem investidos, muita gente poderia alcançar o tipo de estabilidade e liberdade que sempre desejou. Pode não ser o tipo de riqueza que faz você aparecer na capa da Forbes, mas é aquela que permite acordar sem despertador. E isso, por si só, já é uma vitória. Porque, no fim das contas, é isso que a verdadeira riqueza deveria proporcionar: seu tempo, suas escolhas e a sua vida.